neste. A gente compartilhar, a gente poder. Pronto. Todo mundo consegue ver aí? Amém? Amém. Falar então sobre esse assunto, sobre autoridade e submissão, um princípio de Deus, né? Então, como eu vim dizendo aí para os irmãos, nas aulas anteriores, nós já falamos sobre o que é a igreja, sobre a nossa visão como igreja local. Aprendemos também que cada crente deve ser um ministro, desenvolvendo os dons, seu ministério. Mas para que tudo isso funcione, nós precisamos entender alguns princípios que devem fazer parte da vida dos nossos irmãos. Tem alguns erros aí de português aí, depois eu corrijo aí e mando a final para vocês. Para que seja uma igreja sadia, hoje falaremos sobre um desses princípios, que é a autoridade e submissão. Então, a igreja funciona, a igreja tem ministérios, a igreja tem dons, a igreja tem profeta, a igreja tem pastor, a igreja tem irmãos com ministérios. Como é que a gente faz para isso tudo funcionar e funcionar bem? Através desse princípio, que é o princípio de autoridade e submissão. Então, estudar sobre autoridade espiritual pode parecer que se trata de um tema isolado, mas, na verdade, a essência da própria espiritualidade está na relação certa da obediência a Deus. O Senhor age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a autoridade. E isso é básico e coloca tudo como Deus quer. Então, não adianta louvar, orar, jejuar ou fazer qualquer outra coisa sem submissão. Não tem valor para Deus. É mecânico, é sem vida. Então, Deus, ele trabalha somente com princípio de autoridade. Qualquer outra coisa que for feita no meio da igreja, sem ter esse princípio, é perda de tempo, é perda de tempo e perca de tempo e o pior, pode até se transformar em algo diabólico, tá? Então, vamos falar sobre dois princípios, o princípio divino e o princípio maligno. Como é que funciona? Vou pedir o Júnior para começar a ler para mim aí, ó. O princípio divino, como é que é? Ok. Princípio divino. Deus é autoridade em si mesmo e tudo que no mundo existe é sustentado pela palavra do poder de sua autoridade. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Continua, pastor. Continua. Nada sobrepuja a autoridade de Deus no universo. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor conhecer a autoridade de Deus. Entrar em contacto com a autoridade do Senhor é o mesmo que entrar em sintonia direta com Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é a de carregar a cruz, servir, fazer ofertas ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. Então, vamos lá. Parece até uma coisa meio forte quando fala aí que a maior exigência que Deus faz não é carregar a cruz. O que é isso, pastor? Jesus falou, toma a tua cruz e siga. Sim, mas alguém só pode pegar a cruz e seguir se estiver em obediência. Uma pessoa que não está em obediência não vai obedecer essa ordem, né? Então, a maior exigência que Deus faz para a gente é a obediência. O primeiro pecado nasceu de uma desobediência, né? 1 Samuel 15, 22, 23, fala daquele texto tão importante, né? Que tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, olha, veja bem, se você pegar Davi e comparar com Saul, Saul era um homem santo. Saul não cometeu nenhum pecado absurdo, né, perto do que Davi fez. Davi caiu em pecado, Davi
mandou um soldado para a guerra para ser morto por causa de um pecado com a mulher dele. Davi, realmente, aquilo foi pesado na vida de Davi. Saul não fez nada disso, mas Saul cometeu um pecado que não pode cometer, gente, né? Não pode entrar. Saul, ele brincou com a autoridade. Saul, ele sacrificou no lugar de Samuel. Saul quis tomar um lugar que não era dele. E o Senhor falou, olha, eu vou te rejeitar. E chega a dizer que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Por que que a rebelião é como pecado de feitiçaria? Irmãos, porque toda pessoa que fica rebelde ou que segue um rebelde, parece que ela está enfeitiçada. A gente fala assim, pastor, como é que pode fulano seguiu aquele fulano? Como é que pode fulano conseguiu atrair as pessoas, mesmo fazendo o que ele está fazendo? Parece que é uma feitiçaria, um encanto. A pessoa, ela entra naquilo e quando ela acorda do encanto, ela fala, meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus, aonde eu fui? Eu, como pastor, nesses anos de ministério, já tratei muito crente que foi atrás de rebelde e depois de um tempo retornou e falou, pastor, eu estava cego. Pastor, não percebia que aquilo era errado. E depois volta todo detonado, arrebentado, porque foi enfeitiçada pelas palavras bonitas, palavras sedutoras, enfeitiçadas de um rebelde, né? Então, é muito perigoso essa questão da rebeldia, por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Continua aí. Diante de tudo disso, Diante disso, rejeitar uma ordem de Deus é o mesmo que ir contra o próprio Deus. No reino de Deus está implícita a dependência. Dependência a tudo que o Senhor determina, isto é, sendo-lhe completamente submisso. Jesus prega o evangelho do reino porque conhece o problema principal do homem, a sua independência para com Deus. Na independência está implícita a rebeldia, e o evangelho do reino ataca a causa, levando o homem à dependência do Senhor e, consequentemente, a torná-lo salvo e regenerado. O evangelho do reino é a única maneira de recuperar um rebelde. por que que o evangelho do reino é a única maneira de recuperar um evangelho, um rebelde? Porque o evangelho do reino fala de quem? De um rei. Jesus falou assim, Jesus começando a pregar, ele falou, é chegado a vós o reino. E ele falou, prega o evangelho do reino em toda a terra. Só depois que o evangelho do reino for pregado, virá o fim. Por que que ele fala tanto do evangelho do reino? Porque há vários tipos de evangelho. Mas o evangelho do reino é que há um rei, que é Senhor, e nós somos servos desse Senhor. Por isso que esse evangelho, ele tem que ser pregado, porque tem pregado um evangelho por aí muito água com açúcar, né? Tá tudo light, tudo tranquilo. Não, Jesus é rei. Há um Senhor, né? Por isso que o evangelho do reino é o antídoto para acabar com essa questão da rebelião. E essa questão da dependência é o maior problema que tem do homem, porque desde a queda do homem, qual é o problema do homem? Ele não quer depender, ele quer ser independente. Tem uma frase que a gente fala muito aí, né? Eu não devo satisfação para ninguém. Eu não quero. Como é que as pessoas falam? Eu não quero satisfação para ninguém, eu não quero dever nada para ninguém. Eu dependo só de mim. Quer dizer, essa independência do homem, assim, até para ele ser salvo é complicado, porque a graça é uma dependência do amor de Deus. E o homem quer pagar o preço pela salvação, ele quer pagar sacrifício, ele quer comprar salvação, ele quer cumprir ritos, porque ele não quer dizer assim: eu fui salvo porque Deus resolveu me amar. Eu fui salvo porque a graça de Deus veio sobre mim. Não, ele quer dizer assim: eu fui salvo porque eu paguei um preço, eu fui salvo porque eu fiz isso, sempre o homem, sempre eu. Eu quero, eu que fiz, eu que. Não. Então, até a graça, para o homem aceitá-la, ele tem que entrar na dependência de Deus. Então, toda independência, quando se trata de relação espiritual, ela é um começo, ela é a porta de entrada para uma rebelião. A Bíblia chega a dizer que aquela pessoa que se isola e se isola, não busca comunhão, ela busca os seus próprios interesses, né?
Então, esse é o princípio de Deus, é o princípio da autoridade, da obediência, da dependência dele, é o princípio bíblico. Mas existe um segundo princípio, que é o princípio satânico. Vamos ver como é que funciona ele? O irmão Vanildo pode ler para nós aí, pediu para ler? Você pode ler, irmão Vanildo? Lê para nós Posso aí. sim. Vamos lá. Princípio satânico. O arcanjo transformou-se em Satanás. Eu Quando mudei a apostila aí, porque estava. Não sei se você pegou a atualizada, mas aqui no texto está: Satanás, quando tentou usurpar a autoridade de Deus, porque lá, na hora de digitar, foi colocado arcanjo. Na verdade, Satanás nesse caso não era arcanjo, era um querubim ungido, né? Ah, tá, eu peguei tão da antiga. Então deixa eu ler aqui É. na Então, Satanás, quando tentou usurpar a autoridade de Deus, né? a Continua. autoridade de Deus, competir com Deus e assim se tornou um adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Então, Isaías Aí, 14, Ezequiel 28, fala exatamente disso, né? Olha, tu eras querubim ungido, mas um dia você pensou, vou subir aos céus, vou tomar o lugar de Deus. Eu não vou entrar aqui nesse estudo de demonologia, de angiologia, mas como é que funcionava isso? Antes do Jardim do Éden, tinha um reino mineral. Qual era a função de Satanás? Ele era como se um comerciante, ele transportava a glória até Deus. Até que um dia ele falou, para que eu tenho que levar essa glória até Deus? Eu posso tomar essa glória para mim. Foi aí que nasceu a rebeldia dele. A questão de querer subir e tomar o lugar que era de Deus. Então ali entrou o princípio satânico de rebelar contra a autoridade. Depois vocês lêem os textos em casa, não vou entrar nesse assunto aqui, que é um estudo. Isso aqui já é outro estudo, né? Que é demonologia, angelologia, fica para outra parte. Tá bom? Então vamos lá. A intenção de Satanás. a intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade do Senhor. O princípio de rebelião é passado a todos os homens depois da queda de Adão. Esse princípio o Senhor abomina e é como feitiçaria. Sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca diretamente contra o Senhor. Não podemos permitir espaço para rebeldia em nossas vidas. Temos que vivê-las em completa santidade, assim como Jesus, que em nada foi rebelde ao Pai. Ele vivia como vive para agradar ao Pai e em tudo lhe ser submisso. Tudo. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes, na questão. Existem pecados, irmãos, que vocês pecam, que nós pecamos, que são pecados contra nós. Você peca contra o seu corpo, você peca contra o seu irmão. Sim ou não? Você, por exemplo, se você está praticando um tipo de vício, você está pecando contra quem? Contra o seu corpo. Se você ofende o seu irmão, você está pecando contra o seu irmão. Agora, tem pecados, irmãos, que mexem com a santidade de Deus, que mexem com o próprio Deus. E esse pecado é o pecado da rebelião. É por isso, irmão, que toda vez na Bíblia que Deus vai tratar com rebelde, não tem conversa. É um negócio assim, pesado. Chega a ter sentença de morte, porque a rebelião, se ela não for parada, ela vira uma feitiçaria, ela enfeitiça, ela leva todo o ambiente a ficar contaminado com aquela prática. E esse é um princípio maligno. Tão forte isso, irmão, que no céu, Satanás, quando se rebela, a Bíblia fala que ele leva uma terça parte dos anjos. Tô falando de um pecado que aconteceu no céu, hein? Uma terça parte dos anjos. Olha como é que isso é perigoso, como é que contamina. Né? E essa foi a estratégia de Satanás. Olha, veja bem. Satanás, ele rebelou contra Deus e foi lançado na terra. O homem cria, Deus cria o homem. O que Satanás pensou? Eu faço o homem rebelar contra Deus. E o que vai acontecer? O homem vai ter que ir para o inferno comigo. Né? Só que ele não contava que Deus, pela sua infinita graça, ia tentar resgatar esse homem de volta. E a maneira de trazer esse homem de volta foi justamente através da submissão de Jesus à vontade do Pai, para trazer o evangelho para o homem, para que o homem se sujeite ao senhorio do Senhor Jesus, olha aí, praticando o princípio da obediência para quebrar a malignidade da rebelião. Olha como é que isso é forte, tá bom? Continuando aí, vamos então entrar nas autoridades delegadas. Romanos 13, versículo 1. Vamos ler aí, então? Outro irmão pode ler para nós aí, que está com a apostila fácil? Se não tiver, vou pedir o Júnior para continuar aí. Se não tem, vai lá, Júnior, não vou perder tempo, não. Romanos 13, 1. Ok. Autoridade delegada.
Romanos 13, capítulo 1. Eu vou ler de cor Romanos 13:1. A Bíblia fala: Ok. toda autoridade é constituída por Deus. E não existe nenhuma autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Isso é Romanos 13:1 fala sobre isso. Ok. O princípio de autoridade delegada é que rege todas as relações do homem com o homem, bem como do homem para com Deus. Todas as coisas estão debaixo deste princípio. Nada está solto. Este é um princípio de ordem e paz, nunca de confusão. Deus assim criou todas as coisas, mas ao rebelar-se, Lúcifer gerou a confusão. E pior, está levando todos os homens a viverem debaixo do princípio de rebelião. Como funciona o princípio da autoridade delegada? Vamos lendo, vai lá, Ju. Como funciona o princípio da autoridade delegada? Na Trindade, temos que o Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Na essência, os três são iguais. Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes nas funções. O Pai enviou o Filho. João capítulo 4, versículo 34. O Filho veio. João capítulo 16, versículo 28. O Filho foi obediente ao Pai. João capítulo 8, versículo 29. O Filho enviou o Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26 e 14, versículo 26. O Espírito Santo veio. Atos capítulo 2, versículos 16 a 17. O Espírito Santo é obediente ao Filho. João capítulo 16, versículo 12 a 15. Vocês estão percebendo algo aí nesse texto aí como é que funciona a essência da autoridade? Nós temos um Deus trino que age em funções diferentes e onde um submete ao outro em perfeita harmonia, né? O pai envia o filho e o filho vem, mas o filho é obediente ao pai. Aí depois o filho envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, mas o Espírito Santo é obediente ao filho. Veja que há uma interligação de dependência e de submissão. Há uma dependência aí harmônica, ou seja, mostra que na autoridade não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém, mas existem funções dentro da autoridade que precisam ser respeitadas. Eu vou falar um pouco mais sobre a frente para você entender. Então, a Trindade é a fonte de toda a verdade. Esse princípio divino é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus. Temos que numa família o pai e a mãe. Desculpe. Temos em uma família o pai é igual à mãe, que é igual aos filhos. Ocorre que na família o pai é o cabeça, a mãe é ajudadora. Eles são iguais, têm o mesmo valor para o Senhor, mas têm funções diferentes. Então, a gente usa essa mesma analogia da Trindade na família. E essa tríplice relação, inclusive, é um sistema que é usado até no direito, né? Que é os três poderes, né? O legislativo, o judiciário, o executivo, que é um Montesquieu, né? Que é justamente essa relação. Os três poderes são harmônicos, mas são independentes, esse sim, mas um dependente do outro. Não pode andar isolado. Quando um desses poderes começa a ser maior do que o outro, começa a querer suplantar o outro, aí o sistema começa a ter problema, porque não está tendo as contramedidas, né? Então, a mesma coisa em casa. Tem um pai, tem um filho, e a Bíblia fala isso, a Bíblia manda o marido amar a mulher, com todas as suas forças, ao ponto de dar a sua vida por ela, mas manda ela submeter ao marido, manda os filhos obedecer aos pais, mas fala para os pais não provocarem aos filhos. Quer dizer, veja que há sempre ali uma harmonia nessa interdependência de autoridade. Então, há uma tendência de pensar que submeter é ser inferior. Jesus nunca foi inferior ou menor que o Pai, pelo simples fato de ser submisso. Ele falou, eu e o Pai somos um. Pelo contrário, Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome, Filipenses 2:9. Temos que entender que entre iguais há uma relação de autoridade e submissão. Tudo faz parte da ordem divina. As autoridades delegadas estão em todas as áreas da nossa vida. Então, toda autoridade que é delegada, o que é? Deus é a autoridade absoluta. E, abaixo de Deus, todas as autoridades são delegadas pelo próprio Deus e andam em harmonia com a própria autoridade de Deus. Então, um discípulo do Senhor deve, onde estiver,
procurar saber quem é a autoridade delegada para ela se submeter. Eu vou dar uma pausa para a gente tirar a dúvida aí, porque foi só a teoria até agora. Então, o discípulo do Senhor, quando ele chega no lugar, a primeira coisa que ele tem que saber, quem é a autoridade delegada nesse ambiente? Eu estou na minha casa, quem é a autoridade delegada nessa casa? Eu cheguei na igreja, quem é a autoridade delegada naquele lugar? Eu cheguei numa repartição, quem é a autoridade delegada naquele local? Então, todo cristão que vive no princípio divino, aonde ele chega, ele procura saber quem é a autoridade delegada naquele ambiente. E quando ele encontra a autoridade delegada, ele vai se sujeitar àquela autoridade delegada, porque esse é o princípio divino. Isso não faz ele inferior, pelo contrário, isso lhe dá autoridade, porque ele está submetendo a autoridade. Então, você tem que entender esse princípio, porque isso é muito importante. Onde você chega? A primeira pergunta é: quem é a autoridade aqui? Quem é que é a autoridade delegada nesse ambiente? Quem é que foi ordenado? Quem foi constituído pelo próprio Deus como autoridade aqui? E todo lugar tem um. Todo lugar que você for, você vai encontrar uma autoridade delegada. Amém? Então, Deus delega autoridades em todas as áreas da vida. Eu estou adiantando aqui, tá, gente? Para a gente andar mais rápido um pouquinho. Por exemplo, na área civil, Romanos 13, 1, 3. Eu vou ler esse texto com os irmãos, porque ele é muito forte. E não adianta eu ficar falando aqui se você não. Romanos 13, 1 a 3. Romanos 13, 1 a 3. Vamos lá? Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venham de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para suas boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não ter problema? Estou voltando aqui. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor delas. Então, aqui o senhor está falando de autoridade civil, né? Juízes, magistrados, a polícia, né? Esses lugares onde você vai e existe autoridade. Ele fala, se você não quer ter problema, segue a lei. Obedeça a lei que você não vai ter problema. Eu sei que alguém vai falar assim, pastor, mas existe uma autoridade aí que faz umas coisas erradas. Vamos chegar na frente. Segura aí. Mas a Bíblia fala que você não quer ter problema. Eu vou dar um exemplo aqui, acontece muito. Suponhamos que eu estou aqui e um policial chega aqui onde eu estou e me dá voz de prisão de maneira errada, de maneira ilegal. Ele tá me prendendo aqui de maneira injusta. Aí eu acho que eu sou justo, vou falar o quê? Não vou te obedecer, não. Você está fazendo de maneira injusta, não vou aceitar isso, não. E sai na mão com o policial. Vou brigar com esse policial, começa a brigar com ele aqui, porque eu não vou obedecer a autoridade dele. O que aconteceu ali? Eu posso estar até certo, mas a partir do momento que eu desobedecer a ordem dele, mesmo ele estando errado, eu começo a ter problema. Quem está entendendo? Eu vou me sujeitar à autoridade dele, mesmo ele estando errado ali, mas depois eu vou buscar a autoridade para tratar com aquela autoridade, porque ela cometeu um erro. Mas eu não posso entrar numa briga com aquela autoridade, porque eu não sou a autoridade que trata com ela. Quem está entendendo isso? Perde a razão. Você entendeu? Deu para perceber isso ou não? Então tem muito crente assim, não, pastor, estou com a minha razão, eu vou. Não, ele está errado, filho. Mas não é o lugar. A gente fala assim, a gente chama de foro adequado. O que é o foro adequado? É o lugar que você vai resolver aquele problema. Quando você faz um contrato, por exemplo, lá no final do contrato tem assim, fica estabelecida a comarca tal para resolver as questões jurídicas, fica o foro tal lugar. Então, existe um problema no contrato, mas foi estabelecido qual lugar que aquele contrato vai ser resolvido. Não é em qualquer lugar. A gente não vai resolver certas coisas em qualquer ambiente. Existem as autoridades constituídas. No trabalho existe autoridade. Amém? Efésios 6 fala de nós ser de submissa aos nossos patrões. O nosso patrão é autoridade, pastor? Ele é autoridade. A Bíblia chega a dizer que quando nós trabalhamos, nós temos que servir o nosso patrão como se fosse ao Senhor. Como se fosse ao Senhor. Vocês conhecem crente que vai trabalhar, chega no trabalho, ele começa a roubar a hora do patrão? Vai para a casa de banho, vai para uns quartinhos lá e some.
Vocês não fazem isso não, mas vocês conhecem alguém que faz? Hein, irmãos? E aí, Tem irmãos? muita, tem muita gente que age assim, pastor. Tem muita gente que age assim, infelizmente. É, roubando. Demais, Falando pastor. aqui, Hã? muito particularmente daqui da Angola, É, mas não é nós só aí não, aqui temos também. essa dificuldade ainda. É demais. Pega no telemóvel na hora É, de serviço, vós ainda diz que está servos, respondendo os irmãos da obedecei aos vossos igreja. senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, só quando ele está vendo, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, no trabalho tem autoridade. Na família tem autoridade? Acabei de citar aqui, Efésios 5, 22 a 24, fala do marido e da mulher, onde o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, porque ele é o cabeça, mas Cristo é o cabeça dele. A mulher submete o marido porque ele é autoridade. Os filhos obedecem os pais, mas os pais devem honrar os filhos. Então, na família tem autoridade. Na família tem autoridade. E isso, irmãos, eu estou falando aqui para líderes, isso serve até para liderança, irmãos, para liderança. O marido é casado com a mulher que não quer ajudá-lo no ministério, ele não quer fazer ministério com ele, mas ele quer ganhar muitas vidas para Jesus. Então, meu irmão, primeiro você ganha a sua mulher. A principal alma que você tem que ganhar é ela. Porque como é que você vai ganhar o mundo se você não conseguiu nem convencer a sua companheira a estar do seu lado como autoridade? A irmã está na igreja, o marido dela está lá, mas a prioridade dela é a igreja. Não, tudo é igreja, tudo é igreja. Está errado, minha irmã. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher casada cuida de como agradar o marido e a solteira de como agradar o Senhor. Então, eu vejo muita irmã que ela está mais envolvida com as coisas da igreja, honrando mais a igreja do que o próprio esposo. E depois reclama que o marido nunca converte. Não converte por quê? Porque é uma desonra. Há uma desonra. Então, eu, por exemplo, como pastor, eu olho muito essa situação, né? De olhar esse contexto para ver se eu não vou ter problema, porque a família é princípio de autoridade. Outra pegadinha que fazem muito, tem os pastores que estão na sala aí. Muitas vezes o casal vem, pastor, eu quero que o senhor abençoe meu namoro, quero que o senhor faça o meu noivado, e o pastor vai lá e ora. A primeira pergunta que eu faço quando um jovem, uma jovem vem me pedir para fazer um noivado, um namoro, a primeira pergunta que eu faço, os seus pais já abençoaram isso? Ah, não, pastor, não abençoou não, e eu que vou abençoar? Se os pais não abençoam, eu vou passar por cima da autoridade dos pais e vou abençoar aquilo que nem os pais abençoaram ainda. Quem está percebendo? Então, assim, é um princípio, irmão, muito forte isso aí, autoridade da família. Autoridade da igreja. 1 Coríntios 12, 28. Né? Fala que a igreja é um corpo, onde nós estamos sujeitos um ao outro no corpo, né? Um não pode falar contra o outro, um não pode querer ser maior do que o outro, porque nós somos interdependentes. Já pensou se a mão resolve rebelar contra o pé rebelar contra a perna rebelar contra o ouvido e falar, eu só vou fazer o que eu quero. Já pensou um corpo desse, irmão? Cada uma parte rebela, não há interdependência, ninguém obedece o cérebro. O cérebro manda um comando e cada um faz o que quer. Não dá certo. Então, Jesus fala que a igreja é um corpo. Efésios 4:11, quando fala que Jesus subindo ao céu, deu dons aos homens e estabeleceu na igreja, os pastores, evangelistas, mestres, né? Colocou ali uma ordem na igreja, autoridades na igreja constituída. Hebreus 13, 17 a 19, fala que nós devemos obedecer nossos pastores em tudo, sujeitando aqueles que foram colocados para nos conduzir, para que eles façam isso não gemendo, mas com alegria. Olha que coisa forte. Então, todo discípulo do Senhor, onde ele estiver, procura saber quem é a autoridade para ela submeter. Não há espaço para o super espiritual. Vou falar daqui a pouco sobre o espiritual. Mas até aí vocês entenderam sobre a questão das autoridades ou não? Dúvida até aí? Posso ir? Amém. Tudo certo por aqui, pastor. Vamos lá. Vamos para o problema do super espiritual. Quem é este pastor? Lê para mim aí, o irmão Vanildo. Quem é o crente espiritual? Deixa eu ver se você já achou um. Vê aí. O problema do super espiritual. Quem é ele?
é aquele que aparenta espiritualidade, mas esconde uma grande rebelião e que traz muito dano ao corpo de Cristo. O superespiritual costuma dizer: eu só obedeço a Cristo, o Senhor. Não estou sujeito a nenhum homem. Isso é loucura. Toda vez que se diz, Deus, quero te obedecer, o Senhor responde bem claro e preciso. Ótimo. Então, obedeça ao teu marido, teu pai, teu chefe, teu pastor. Aí aparece o super espiritual declarando: não, eu só obedeço ao Senhor, a ninguém mais. Só obedeço o que tu me falares pessoalmente. E o pai responde com toda firmeza: mas o meu desejo é que me obedeça através deles. Regularmente escutamos esta outra resposta: você não sabe quem é o seu marido, o meu marido, pai, chefe. Ou ainda, meu marido é um alcoólatra, meu pai é incrédulo. Pode É ir. inadmissível declarar obediência a Deus e não às autoridades por ele delegadas. Sempre que obedecemos às autoridades delegadas, estamos submissos a Deus. Estamos agradando ao Pai. Obedecer somente quando se concorda não é espírito de submissão, é rebeldia e independência. Importa que, concordando ou não com a ordem, a obedeçamos de coração. É assim que se age perante Deus. Enquanto não reconhecemos as autoridades delegadas sobre nós, não chegaremos à maturidade, nem ao alvo. Precisamos de guias que nos levem pelas mãos, para que não fiquemos no caminho, sem atingirmos o alvo. Jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Isaías 51, 17 e 20. Os homens esperam que a igreja apareça e os tome pelas mãos, guiando-os, levando-os pelo caminho em que se devem andar. Irmãos, não sei se vocês notou qual é o problema da sociedade que nós enfrentamos hoje: resistência à autoridade. Nós estamos enfrentando hoje uma globalização que está implantando anarquia na sociedade, onde ninguém tem que respeitar ninguém, onde ninguém tem que submeter ninguém. Chegam a dizer que quem quer exercer autoridade é fascista, é extremista, porque eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E o pior, esse tipo de coisa se estabeleceu na igreja. Por quê? Porque existe o super espiritual. Vocês já viram, com certeza, um super espiritual. Deus começa a usar essa pessoa com dom, Deus começa a usar essa pessoa com talento, Deus começa a usar essa pessoa de uma maneira com destaque, com maneira expressiva, e ela então fala assim: já que Deus me usa e Deus fala comigo, eu não tenho que submeter a ninguém, não. Deus fala diretamente comigo, por que eu vou ter que dar satisfação para pastor? Por que eu tenho que dar satisfação para a igreja? Por que eu tenho que dar satisfação para o meu marido? Meu marido não quer, ele que se vira. Minha mulher não quer, ela que quer que se vire. Meu pai não quer, eu saio de casa. Ou seja, Deus está falando comigo, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Mas não é um princípio bíblico. Para que eu possa obedecer a Deus, eu vou obedecer às autoridades delegadas por Deus. Deus não vai aparecer aqui para mim aqui e falar assim: me obedeça, não. Ele estabeleceu autoridades, e em cada área que ele estabeleceu autoridade, ele manda obedecer às autoridades, porque ele diz que quem obedece às autoridades, está obedecendo ao próprio Deus. Então não há lugar para esse crente super espiritual. Isso é muito comum na igreja, irmãos. Principalmente no meio pentecostal, né? Aqueles irmãos que são cheios de dons, cheios de poder, cheios de unção, de revelação, né? Aí tem culto na igreja, vou colocar, tem culto na igreja, sexta-feira, 20 horas, tem culto na igreja.
Ó, culto na igreja 20 horas. O pastor fala, irmãos, todo mundo na igreja aqui 20 horas. Sabe o que ele fala com o pastor? Pastor, o senhor não liga não, mas eu vou para o monte sexta-feira, porque Deus falou comigo que eu tenho que fazer um propósito no monte, nesse horário, às 20 horas. Então, se o pastor me perdoa, mas eu vou estar lá. Aí o pastor que não entende princípio de autoridade fala o quê? Não, irmão, tá bom, Deus abençoe, vai lá com Deus. Irmão, tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro que ele está fora do corpo. Como é que alguém vai fazer guerra espiritual fora do corpo? Vai lá para o monte fazer campanha fora do corpo. Vai tomar cacetada na cabeça, porque está fora do corpo, está sem cobertura. Não é à toa que você vê muitos irmãos espirituais aí que ora muito, jejua muito, que ora a beleza e a família está toda destruída, o cara está todo arrebentado. Por quê? Está fazendo guerra espiritual sozinho. Não brinca com o diabo, não, irmão. O diabo não tem esse poder todo, mas ele adora pegar crente rebelde. Então, se a igreja está convocada para um culto sexta-feira, o que o cara vai orar sozinho no monte? O que tem de gente começando a fazer proposta de oração, jejum, começou um propósito de oração, jejum, pela uma guerra espiritual, o pastor não está sabendo, a liderança ele não está sabendo, ninguém está sabendo, só ele sozinho resolveu. Ele comprou uma briga no mundo espiritual e ele não tem autoridade sobre ele para ajudar em nada. E depois ele não sabe por que o negócio está ficando feio para o lado dele. Por quê? Porque ele está entrando numa de super espiritual. Pastores, irmãos, pastores, tomando conta de igreja, sem prestar conta a alguém. Hoje estava tendo uma conversa com um pastor amigo aqui, e a gente conversando ali, um amigo, a gente conversando, e a gente começou a entrar em princípio, e ele de repente me falou uma palavra, e quando ele falou, eu temi e tremi. Eu falei, cara, eu estou errado, vou mudar, eu tenho que fazer isso diferente. Ele falou, Carlos, quando a gente conhece uma palavra, a gente não é inocente mais. O que a gente faz agora, Deus vai tratar diferente. Uma coisa é não saber, outra coisa é saber e estar fazendo o que não deve ser feito. E não é pecado assim, não, irmãos. É princípio que eu falei que é cumprir, não estou cumprindo. E graças a Deus tem um amigo que é pastor, que eu ouvi e submeti a autoridade dele. Eu falei, pô, eu tenho que mudar. Isso não pode ser assim. Então, quantas pessoas que andam solta? Anda assim, porque eu sou super espiritual. Deus fala direto comigo. Eu não submeto a ninguém. É o que Deus falou, está falado. Cuidado, irmão. Cuidado com essa super espiritualidade, porque isso leva a problema. Por exemplo, eu falo muito com a minha esposa aqui que eu vi uma jovem agora, menina de Deus, abençoada, penso menina crente, e essa menina estava na igreja congregando aqui, uma bênção aqui em Portugal, e de repente foi chamada para um trabalho desse aí de conexões de igreja, não sei o quê, começou a viajar para ali, viaja para cá, viaja para aqui, viaja para lá, não ficou submetido a uma igreja, ficou ligada a não sei o nome que eu posso dar para isso aí, essas conexões aí e tal. Sumiu. Quando foi agora, apareceu a pessoa na internet, colocando o vídeo lá. Irmãos, a pessoa, ela está apoiando extremista terrorista, dizendo que aquilo é bíblico. Eu falei, André, como é que pode? Essa menina era menina de Deus, menina crente, numa igreja, e já está com a mente toda distorcida. Por quê? Saiu da autoridade do corpo, saiu da autoridade da igreja, saiu da autoridade pastoral, e começou a andar por aí pegando tudo quanto é coisa, e agora a cabeça está toda embolada. Por quê? Presa fácil na mão do inimigo. Não falei com você que a rebelião como pecado de feitiçaria? Já está enfeitiçada com as teorias que pescou no mundo afora. Então, cuidado com essa questão do supercrente, não seja um, porque isso é danoso. O obreiro, principalmente, né? Se tem um culto na igreja, irmão, sua obrigação é com a igreja. Se tem um compromisso, acontece muito, eu estou falando um exemplo prático que acontece, né? O crente, ele está na igreja, e aí ele pega e marca uma visita para ir visitar outra igreja no dia do culto da igreja dele. Ainda fala assim, não, pastor, foi... não, meu irmão, peraí. Se você não recebeu a bênção de Deus para aquele local, para você fazer isso, o que você está fazendo está errado. Como é que você deixa de congregar na comunidade onde você tem funções, compromissos, e não fala nada e sai por aí? Então, aqui na nossa igreja, por exemplo, eu tenho um princípio e falo para os irmãos, né? Sempre que os irmãos saem, viajam, eles comunicam para a sua liderança, falam para o pastor. Não é que o pastor quer mandar na sua vida, não, mas o pastor, a liderança quer saber onde você está, o que está acontecendo, porque se acontecer alguma coisa, aonde nós vamos buscar você para resolver, para tentar ajudar? Se a gente não sabe nem onde você está andando. Então, isso não convém para uma igreja, quanto mais para líder. Líder presta conta, líder fala onde está.
Líder, eu convidei um pregador para pregar agora na nossa igreja, que eu achei tão bonitinho, eu convidei ele para pregar, falei, ô, meu irmão, eu vou fazer uma conferência na igreja lá, queria que você fosse dar a palavra lá. Ele falou, pastor, eu aceito o convite, mas primeiro fala com o meu pastor, vê se ele me autoriza e me abençoa, porque se ele não me autorizar, eu não vou. Olha que coisa bonita. E eu fui lá, falei com o pastor Hudson, falei, pastor, eu precisava... Não, pastor, tá na benção, pode liberar, homem de Deus, tá na benção. Olha como é que o princípio da legalidade é bonito, irmãos. Isso dá para a pessoa uma autoridade muito, muito forte, porque essa pessoa está andando debaixo de um princípio bíblico, de um princípio que é espiritual. Amém? Dúvida até aí? Posso ir? Dúvida não, né? Posso ir, né? Submissão, um princípio de Deus. O que é submissão? Lê, Júnior aí. O que é submissão? Júnior tá aí ou saiu? Vamos lá, então. Estou aqui, pastor. Submissão, um princípio de Deus. O que é submissão? Não é mera obediência externa, nem tampouco quando controlado. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. É exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. É renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. Quando é que aprendemos o que é submissão? Quando é que nos convertemos? Quando aceitamos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Quando verdadeiramente quando verdadeiramente renuncio a tudo o que tenho, nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo ao Senhor. Sigo submisso às direções e orientações que recebo das autoridades delegadas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e Não são morte os de cruz. versículos, dá licença, não são os versículos que falam sobre isso, né? Vamos para o próximo parágrafo aí. Sem submissão, Sem submissão jamais chegaremos ao alvo, nem seremos cooperadores do Senhor. Se alguém é independente, rebelde, não é membro do corpo, pois, sendo membro, será sempre dependente, submisso. Como pode um membro subsistir no corpo se não se submeter às ordens da cabeça? Assim também, nós não podemos subsistir no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades delegadas. Quando um homem não se submete ao senhorio de Cristo, quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece ao seu pai, ou quando o empregado não acata a ordem de seu chefe, ou quando o discípulo não se submete às autoridades, é porque estão cheios de si mesmos. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. O evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como com a rebeldia. Faz do homem um ser submisso. então veja bem, a pessoa que é rebelde, ela está cheia de quê? De si mesmo. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero. Sim ou não? Mas quando ela está cheia de Cristo, aí é diferente, ela está em obediência, é o que ele quer que eu faça. É da maneira que ele quer que eu faça. Não é do jeito que eu quero, é da maneira dele. Irmãos, essa dependência, ela se manifesta principalmente quando nós temos que submeter a alguém que a gente acha que é pior do que a gente. Eu tenho mais conhecimento do que essa pessoa. Eu contei um episódio uma vez que aconteceu, eu pastoreava uma igreja no Brasil, e chegou um pastor para congregar conosco lá, e ele chegou e me trouxe uma pasta cheia de documentos, de títulos, de currículo, né? E falou, pastor, eu quero congregar com o senhor aqui na igreja e tal. Eu falei, irmão, que benção, você quer congregar conosco aqui? Olha, nós trabalhamos aqui na igreja com pequenos grupos, que é uma maneira que eu tenho de conhecer as pessoas mais perto dos ministérios aparecer, porque eu não conheço o irmão, não tenho condição de colocar você no púlpito agora, porque eu não tô a te conhecer. Então, vou te colocar num pequeno grupo, onde um irmão vai tomar conta de você e vai me passando acompanhamento contigo, vai te dando as oportunidades que tem que ser feito, e nós vamos crescendo junto. Quando eu falei isso com aquele pastor, ele falou, pastor, mas isso está errado. Como é que pode eu, pastor, me sujeitar a um irmão que não é nem pastor?
Quando ele falou aquilo, o coração dele foi denunciado. Quem está entendendo? Como é que pode uma pessoa que aprendeu tanto, está com a pasta cheia de diploma, que ela não consegue entender, que ela chegou num novo ambiente, que ela não sabe nada daquele ambiente, não conhece nada daquela igreja, não conhece nada daquele pastor, e ele tem dificuldade de submeter um irmão que vai pegar pela mão e vai guiar na estrutura daquele local? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, é um problema muito sério que acontece aí. E isso acontece demais, gente. Acontece demais. As pessoas não respeitar essas autoridades de maneira sutil. Diz assim, não, já aconteceu de pessoa chegar aqui na nossa igreja aqui e ficar ali alguns dias e depois ir embora. Por quê? Porque o ambiente não lhe promoveu, porque o ambiente não lhe destacou, porque o ambiente não lhe deu destaque, né? Então, essa pessoa, ela, que não é para mim, porque eu pensei que ia chegar lá e, não, irmão, está cheio de si mesmo, mas não há submissão. Não há submissão. Quando você começa a andar junto, o seu coração vai aparecendo, e na medida que o seu coração vai te desnudando, vai aparecendo também os seus frutos. E aqui tem frutos. Olha aqui, ó, fruto da sujeição. Quando o homem vive no princípio da submissão às autoridades delegadas por Deus, ele desfruta de benefícios desejados por todos os homens, a saber. Primeiro, ele tem paz. Irmão, uma pessoa que anda em obediência, ela tem paz, ela tem ordem, ela tem harmonia com o corpo de Cristo. Você pode reparar, irmão, todo rebelde não tem igreja que dá para ele. Ele já passou por não sei quantas igrejas. Nenhum lugar é bom. Nenhum lugar presta. Por quê? Porque o problema dá nele, ele é cheio de si, ele não tem harmonia. Onde ele chegar, ele vai arrumar um problema, é questão de dia. E serve de lição para os pastores aí. Aquele cara que chega na sua igreja falando que você é lindo, maravilhoso, que você é eu te amo, pastor, que você é o melhor pastor que eu encontrei, que o pastor de onde eu saí que não presta. O cara lá, a igreja que eu estava que não valia nada. Cuidado, você vai ser o próximo. É questão de dia. Vai acontecer consigo também. Porque se ele não deu certo em lugar nenhum, ele não vai dar certo aqui. Uma moça vai casar, desculpa, não pode falar moça aqui, é rapariga, né? Uma rapariga vai casar com um gajo, né? Com um rapaz. Primeira pergunta que o homem tem que fazer para essa moça, para essa mulher: como é que você trata o seu pai? Porque se ela trata mal o pai, ela vai tratar você também. Se ela nunca teve autoridade em casa, ela vai respeitar você como autoridade. Perguntar ao marido: como é que você trata a tua mãe? Se ele nunca tratou bem a mãe, que é a mulher da vida dele, ele vai tratar você, mulher. Pastor, mas ele é lindo, pastor. Ele é um fofinho, ela é uma gatinha, ela é maravilhosa. É, meu irmão, vai dar problema daqui a pouco, porque essa pessoa nunca aprendeu o que é autoridade. Isso vai desaguar na família dela quando ela começar. Então, ela não tem paz. Segundo lugar, edificação, informação de vida, não forma ninguém. Não tem unidade nem saúde na igreja. Né? Não tem cobertura e proteção espiritual. Não tem proteção, não tem promoção, não tem sustento. Então, toda autoridade, ele te dá proteção, ela te promove e te sustenta. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, você pode ser bom tanto que você for. Se você não tiver uma autoridade para te promover, você não sai do lugar. Você pode ser o melhor funcionário, você pode ser o cara que dá resultado. Se não tiver um chefe lá para pegar e te promover você daquele lugar, você não sai dali. Então, a autoridade, ela te dá promoção. A autoridade te dá sustento. Quem tem autoridade tem alimento. Então, todos os benefícios são frutos de quem anda em autoridade. Amém? Posso ir? Autoridades delegadas na igreja. A igreja de Cristo é governada por Cristo, e não pelo... Guarde isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Eu sei que eu vou chocar os irmãos aqui agora. A igreja de Cristo é governada por Cristo, e não pelo povo. Não existe democracia na igreja, porque a igreja não é do povo, é de Deus. O que existe é teocracia, o governo de Deus através de suas autoridades delegadas. Cuidado, pastor, que é muito democrático com a igreja. A voz do povo é a voz de Deus. Cuidado, irmão. O povo é manipulado, o povo tem interesse, o povo tem pessoas ali dentro que manipulam as suas decisões. Pastor tem que saber o que quer com a igreja, pastor tem que saber o que decide. É lógico que ele não vai ser um autoritário e fazer tudo sem levar o conhecimento da igreja. Ele participa a igreja das decisões. Ele participa a igreja do que está a fazer. Amém? Mas a autoridade é dele. Por exemplo, eu sou um pastor da minha igreja.
Todo mês eu procuro fazer uma reunião com a minha liderança, onde eu presto conta, onde eu falo o que foi feito, onde nós prestamos contas financeiras, onde nós falamos tudo. Eu estou prestando conta do que eu faço, mas eu não dependo que os outros me aprovem sobre o que tem que fazer. Eu não vou chegar na minha igreja e perguntar domingo, irmão, vocês querem que a gente ore ou que a gente, esse mês, a gente passeia? Não, irmão, pelo amor de Deus, se eu estou ligado a Cristo, eu sou como cabeça, eu tenho que definir o que Deus quer para a minha igreja. E o maior problema que a igreja tem é que o pessoal acha que a igreja é democracia. Democracia eu faço o que eu quero, quando eu quero, porque é uma eleição. Não, é reino, é Senhor. É o que o Senhor manda fazer, nós vamos obedecer. É o que o Senhor manda, assim será. Igreja é reino. Nós usamos a questão da Assembleia para aprovar as coisas, porque isso é uma disposição legal. Não se pode ter uma associação cristã se não tem uma Assembleia que homologa as decisões. Então, uma coisa que eu fazia muito nas igrejas, e olha que eu sou um pastor batista, eu fazia muito nas minhas igrejas, né? Eu nunca deixava a igreja me apontar quem eles queriam para me eleger. Isso não pode. Porque a igreja muitas vezes é influenciada naquele irmão lá que tem muito dinheiro, tem aquele irmão lá que é muito importante, tem aquela pessoa lá que tem um certo status social. Quem é que você acha que a igreja vai escolher? Vai escolher o pobrezinho ou vai escolher essa pessoa? Com certeza é o melhor, sim ou não? Porque o povo não tem visão. Agora, o que eu fazia então? Eu orava a Deus e as pessoas que Deus me colocava para escolher, eu escolhia e levava para a igreja aprovar. Irmãos, eu escolhi o irmão José e eu quero a aprovação da igreja. Ou seja, eu estou participando da igreja daquilo que eu estou a fazer, mas eu não posso deixar a igreja dirigir quem vai trabalhar comigo, quem que vai estar na frente. Isso não pode. Porque quem é o governo da igreja é Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Nem eu, pastor, faço o que eu quero, eu faço o que Cristo quer. Eu faço o que ele quer para a igreja. E não o que eu quero. Eu preciso orar a Deus para saber o que Deus quer para a igreja. Eu não posso simplesmente ter um plano de trabalho. Hoje os pastores fazem muito isso, faz os seus cronogramas, faz os seus projetos. E eu pergunto para ele, irmão, você consultou para Deus se ele quer isso? Ah, mas o Zé fez na igreja dele, deu certo. Eu perguntei se o senhor quer isso para a sua igreja. Você gastou tempo com oração para perguntar se Deus quer isso para a sua igreja? Não. Então, meu irmão, cuidado, porque você está fazendo da sua própria conta, aí vai ser problema. Amém? Só terminar esse parágrafo aqui, quem levantou a mão, a gente fala aí. É impossível edificar alguém que não submete à autoridade. Não há nada mais frustrante, irmão, do que apacentar cabras e bodes. Um filho espiritual obedece naturalmente. Pastores que estão aqui, líderes que estão aqui, não confronte quem não quer ser filho. Você vai ter problema. Não faça isso. Pastor, como é que eu sei que alguém quer ser filho? Alguém que quer andar perto. Alguém que quer andar junto. Alguém que submete. E é nos mínimos detalhes. É os mínimos detalhes, irmão. Você quer ver um negócio? Um cara é líder seu, está consigo na liderança. O cara manifesta o caráter dele nas pequenas coisas, só você prestar atenção, irmão. A pessoa é seu líder. Aí ele viaja e não fala que viajou. O que ele está dizendo para você? O que ele está dizendo para você? Você não é importante, ele não tem que te comunicar nada, eu mando na minha vida. Ele faz uma agenda fora sem perguntar pela sua agenda. É ele que toma a decisão de fazer a agenda. Ele não pergunta a você se tem uma agenda, que você já tem uma agenda, e se ele não vai atrapalhar o que o senhor preparou. O que ele está falando para você? Eu tenho minha autonomia. Você manda ele fazer um negócio, o que ele vai lá? Ele vai lá e faz diferente. Fala assim com você assim, não, pastor, eu fiz porque eu achava que ficava melhor. É o mesmo pecadinho de Saul, né? Eu trouxe aqui uns animais, porque eu achei que Deus precisava de uns animalzinhos para sacrificar. Aí Samuel falou assim, ô, Saul, o senhor não mandou matar tudo, por que você trouxe? Ah, mas esse é legal, sacrificar uns animalzinhos, que Deus ia gostar. Sabe aquele negócio de boa intenção? Quem está entendendo? O cara tá revelando o caráter, está esperando só manifestar as unhas. E você não percebeu ainda. Não percebeu ainda. Então tem coisa, irmão, Peraí, irmão, daqui em diante não pode. Não dá. E a gente quer ser bonzinho demais peraí. Tem coisa que não dá para passar. Então é impossível você querer edificar alguém que não quer autoridade, que não é filho, que não deseja andar junto, não quer obediência. Aí fica difícil.
Amém? Alguém levantou a mão, quer questionar alguma coisa? Pergunta? Vi aqui um. Tá travando aí? Tá normal agora? Posso ir, gente? Tranquilo? Aqui pra mim não tá travando, não. Gente, eu falo assim, eu não tô brigando com vocês não, tá? Porque eu sou meio enérgico assim quando tô falando aqui, mas tô bem, viu? Vamos lá? Sim, melhorou. Então vamos lá. Quem são as autoridades delegadas na igreja? Primeiro, qual a primeira autoridade delegada? Pode ler, Ivanildo. Quem são as autoridades delegadas na igreja? Cristo. Efésios 1, 20 a 22. Pastor, mas Cristo é autoridade delegada? Vamos ver o que diz Efésios 1:20? Ó, vou ler para vocês. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Quem é que constituiu Cristo como cabeça? O próprio Deus. Efésios 1:22. E se Deus o constituiu como cabeça, ele é o quê? Uma autoridade delegada. Então, a primeira autoridade na igreja é quem? Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Pastor, eu quero saber se uma igreja é séria. Pergunte a essa igreja o que eles pensam sobre Cristo. Se Cristo é mais um profeta, se Cristo é só mais um mestre. Não, sai fora porque é problema. Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor, Cristo é a autoridade delegada por Deus para ser o cabeça da igreja. E não tem mais conversa. Amém? Segundo lugar, a Bíblia. A Bíblia. Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo essa igreja se não obedece à palavra do Senhor. Amém ou não? Amém. Pastor, por que isso aqui é muito sério? Suponhamos que você tem um pastor que ele é autoridade também na igreja, correto ou não? Pastor é autoridade, correto? E esse pastor está cometendo coisas, praticando coisas na igreja que está fora da Bíblia e fora de Cristo. O que aconteceu aí? Houve quebra de autoridade. Porque Cristo e a Bíblia é superior à autoridade pastoral. Deu para você perceber ou não? Assim como aquele pai que está na casa exercendo uma autoridade errada, ele vai ser responsabilizado pela lei. O marido que bate na mulher, ele vai ser preso. Um pai que abusa dos filhos, ele vai ser preso, vai perder a guarda dos filhos, porque ele perdeu o poder parental, porque ele abusou da autoridade que tinha. Deu para entender ou não? Então, todos nós estamos ligados a alguma autoridade. Então, a Bíblia ela tem que ser a autoridade da igreja. O que for na igreja que estiver fora da Bíblia, está fora da autoridade. Terceiro, pastores e oficiais da igreja. Não vou ler esses textos todos, depois vocês leem aí, Efésios 4:11, 1 Timóteo 5:17, vários textos aí. Então, você chegou na igreja, quem é a autoridade da igreja? Todos os oficiais, desde a irmã que está na porta, desde a irmã que está na cantina, ela é autoridade na igreja. Quem está entendendo? Isso acontece demais no meio da igreja. Quer ver? O cara chega na igreja e aí ele chega na igreja, ele é diácono. Ele é presbítero na igreja, presbítero. E lá na igreja tem a cantina da igreja. A cantina tem uma autoridade ou não? Sim ou não? Aí ele entra na cantina, pega a coisa da cantina, não fala nada para ninguém, talvez até come um pedaço de bolo que está lá dentro, e sai e vai embora. Aí a irmã vai falar com ele, ô irmão, você não pode entrar na cantina sem falar comigo. O que ele fala? Não, irmão, sou presbítero da igreja. Você é inferior a mim. Ele está errado. Lá na cantina ela é a autoridade. Para ele pegar alguma coisa lá, para ele ver, irmã, eu estou pegando, tudo bem, posso. Porque senão, irmão, começa a dar problema. Todo mundo achar que pode tudo. A irmã, com certeza, que está lá na cantina lá, vai prestar conta do seu trabalho. Também não é dona do pedaço, né? Tem gente que também acha que é dono. Vai entender que ela está tomando só conta, mas a gente obedece. Eu posso, né?
Lá na igreja, por exemplo, nossa igreja tem uma irmã lá, acho que ela só tem na igreja aí, que cuida da nossa Santa Ceia. Ela tem um armário lá que é trancado com chave. Tá aí, Jaque? Nossa diaconisa, Jaque, aí? Tem um armário lá dela que é trancado com chave. Você Ai, sabe? pastor. Tá aí? Armário da Jaqueline é trancado com chave. Eu não tenho a chave dela. É ela que tem a chave. E se eu for pegar alguma coisa naquele armário, eu já sei que vou ter problema, eu vou pedir para a Jaque, me empresta a chave aí. Porque, irmão, eu estou respeitando a autoridade que ela tem sobre o lugar que eu coloquei ela. Eu sou pastor da igreja, mas eu respeito a autoridade dela naquele ambiente ali. Porque se eu começar a quebrar princípio, como é que eu vou cobrar dele? Pô, pastor, ô Jaque, tá sumindo um monte de coisa do seu armário. Eu falei, pastor, todo mundo manda lá, como é que eu vou como é que eu vou prestar conta de uma coisa que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo? Quem está entendendo? Então eu vou mexer no som da igreja. Eu sou o pastor, mas eu vou perguntar, vou chamar os músicos que são autoridade naquela área e vou falar, irmãos, eu quero fazer uma mudança na caixa de som, no equipamento. O que que vocês me dizem? O que que é o melhor aqui? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar a autoridade deles, porque eles lidam naquele departamento. Amém? Eu cheguei na igreja e mudaram as cadeiras de lugar. Eu sou pastor da igreja. Eu não vou chegar lá metendo a mão nas cadeiras. Eu vou perguntar quem é o responsável aqui, quem é o diácono que está responsável. Ah, é o Marcelo. Marcelo, por que que as cadeiras foram mudadas de lugar aqui? Vou dar um exemplo. Aconteceu na sede, domingo agora no batismo. Estava um calor terrível na sede e eu reparei que tinha 2 ar na igreja desligados, 2 ar da frente. Aí, qual é a minha primeira intenção? Pegar o ar-condicionado e ligar o ar. Mas aí, como a gente respeita a autoridade, eu perguntei à diaconisa. Ô, diaconisa, tem 2 ar ligados na igreja. Aí a palavra não é por que você não ligou o ar, é por que o ar está desligado. Ela falou, pastor, não pode ligar o ar porque eles estão dando problema. Quando liga, começa a pingar água aqui embaixo na cabeça das pessoas. Por isso que eles estão desligados. Ah, ok. Amém ou não? Vai lá eu meter a mão e ligar o ar-condicionado. Molha a cabeça de todo mundo, o povo reclama, o que vai falar comigo? Não perguntou? Sim ou não? Amém, irmãos? Amém, Então, pastor. todos os oficiais da igreja são autoridade, desde o irmão que está na porta, desde a irmã que está limpando o banheiro, desde a irmã que faz a limpeza. A gente tem que respeitar cada um no seu ambiente, cada um no seu lugar. Amém? Porque são os oficiais da igreja, como os pastores, não é verdade? E vou dizer, irmãos, uma coisa para os irmãos aprender. O pessoal fala assim, tá puxando saco, né? Irmãos, os oficiais ou pastor, ainda que eles sejam servos de todos, eles não é pessoas comuns. A responsabilidade que eles têm é diferente dos outros. Sobre eles tem um peso maior. Então, você não pode tratar um líder, uma autoridade, como trata as pessoas, outras pessoas, porque a Bíblia diz que há diferença. Tem um livro do Mike Murdock que ele fala assim, só o tolo trata todo mundo igual. E é verdade, irmão. Você chega numa autoridade e fala, e aí, como é que é o cara? E aí? Você está falando com quem, rapaz? Sim ou não? Eu lembro que eu pastoreava uma igreja, irmão, que tinha muita gente do exército nessa igreja e tinha um sargento e um cabo que tocavam no louvor. Um dia lá no ensaio, rapaz, o cabo pegou e falou com o sargento. Pô, mano, você é um mané mesmo, como é que você faz o negócio tudo errado? Rapaz, o sargento falou, rapaz, é que é mané? Peraí, rapaz, você tá faltando com respeito comigo aí. Ô, sargento, peço perdão, falou. Quer dizer, muitas vezes as pessoas vão ter uma liberdade e por causa da liberdade elas rompem a linha da libertinagem e acham que pode tratar igual e não é. E não é. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado com essas situações aí para a gente não entender que tem as autoridades constituídas. Então, como os apóstolos, profetas, evangelistas, são ministérios específicos de governo. Olha a palavra aqui, ó. De quê? Governo. E tem a responsabilidade de manterem o ensino, a visão, a doutrina, sempre firmemente claros. Cuidado para que não percam sua consistência e fiquem fofos.
Vocês conhecem pastor que ficou fofo? Ele é o amigão da igreja. Todo mundo gosta dele. Nossa, pastor, não, pastor é demais. Aí eu pergunto para o crente assim, você cresceu quanto? Ele não cresce. Por que ele não cresce? Porque o fofinho não deixa ele crescer. Está sempre alisando ele, confortando ele. Irmão, me perdoe, mas assim, pastor tem que ser pastor. Eu falo muito para os irmãos assim, talvez seja estranho, irmãos. Eu gosto demais de vocês, mas eu não sou seu amigo, eu sou seu pastor. Eu vou fazer de tudo para a gente ter uma amizade, para a gente andar junto, mas assim, tem coisa que eu vou falar com você que um amigo não fala. E eu, como pastor, vou ter que falar. Porque o amigo satisfaz do jeito que você é, mas o seu pastor quer que você melhore. Amém? Posso ir? Ô, irmão Cleber, você acha que o microfone seu está ligado aí? Autoridade paterna. Não vou ler os versículos, depois vocês lêem, 1 Coríntios 11:13. O homem é o cabeça, a autoridade delegada por Deus no seu lar, por isso, porque o Senhor assim o constituiu para desenvolver um harmônico da família. O homem não deve ser ditador, nem tampouco ser um frouxo. Ele deve ordenar ou governar dentro dos princípios divinos, com amor. O cabeça deve sempre procurar escutar o ponto de vista da sua esposa, e a mulher deve deixar com o marido a responsabilidade da decisão. Irmão, tem mulher também que não deixa o marido decidir, né? Ela decide tudo, né? A mulher e os filhos precisam proteção da autoridade do esposo, o pai em todas as áreas de sua vida, e é assim que Deus determinou, mesmo que este marido ou o pai seja incrédulo. Eu já vi esposa e ganhou marido, irmãos, com testemunho. O cara converteu quando ele viu o postura da mulher. Né? Filhos converteram. Meu pai converteu, irmão. Meu pai, quando eu converti, ele me expulsou de casa. Meu pai, quando converteu, ele queria me matar porque eu converti. E o meu testemunho igual ao meu pai, na submissão, honrando meu pai. Ele morreu crente em Jesus. Porque eu ganhei ele pela minha obediência. Eu pedi a meu pai, eu posso ir para o culto. Em vez que ele deixava, vez que não. Pai, eu quero ir para a vigília. Você vai, mas chega tal hora eu estava lá. Então, meu testemunho foi ganhando meu pai. Então, isso é muito forte. Honrar uns aos outros, ou sujeitar uns aos outros. A Bíblia fala ser submissos uns aos outros. Isso é o que eu falei aqui na hora da igreja, né? Cada lugar, cada um trabalhando em harmonia, respeitando o lugar de cada um. Isso embeleza a casa de Deus, livra a igreja de uma hierarquia religiosa. Todos se comunicam entre si, compartilhando a palavra do Senhor, aconselhando o mesmo, corrigindo uns aos outros, né? Estar sob a autoridade realça a personalidade. Ser submisso não aniquila a sua, nem castra a sua, não castra a personalidade de ninguém. Ah, pastor, agora você é um robozinho. Não, irmão, você tem a sua personalidade. Nós vamos trabalhar com isso dentro da sua personalidade, mas debaixo de uma autoridade. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um. Cristo foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo. E o que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, as palavras que vos digo, não vos digo de mim mesmo. Escribas eram papagaios, mas Jesus tinha autoridade, porque estava sob a autoridade do Pai. A autoridade que tinha para perdoar os pecados vinha da submissão ao Pai. A autoridade dinâmica de Jesus extrapolou as tradições. Teve coragem para isso, porque estava sempre sob a autoridade do Pai. Exemplo, ele chega no templo e derruba as mesas do cambista. Por quê? Porque o Pai falou que a casa dele era chamada casa de oração. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso nos coloca todos sob o princípio da autoridade e submissão. Aleluia. Amém? Gente, até aí tá tranquilo? Bora intercedendo. Ver se dá para a gente fechar isso aqui. Eu consigo fechar isso aqui mais daqui uns 20 minutos. Vocês querem fechar hoje isso aqui ou a gente fica para uma próxima aula? Vamos fazer uma votação, porque aqui tem que ter uma votação, porque vocês estão em sala de aula. Tá tranquilo, irmãos? Vamos fechar isso hoje? Por mim, sim, pastor. Sim. Tranquilo aí? Então, vamos lá, então. Por mim, sim. Vamos lá, então. Todo mundo está em casa, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui, então. Qual o propósito da autoridade da igreja? Vamos continuar com nossos dois leitores aí, nossos dois leitores aí. Vai, o irmão Ivanildo. Continue para andar para o Júnior ler. Mas lê um pouquinho mais rápido, viu, irmão Júnior? Para a gente poder adiantar, Ivanildo. Vamos lá. Qual o propósito da autoridade da igreja? Qual é o propósito da autoridade da igreja?
para cumprir a grande comissão e de fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20. A autoridade está para ensinar, educar na justiça, instar, aconselhar, ordenar, corrigir, consolar, repreender, disciplinar, animar e abençoar. Pronto. Esse é o propósito da autoridade. Não é para mandar, não é para ser melhor, não é para pisar nas pessoas. Não, irmãos. A autoridade, ela educa, ela aconselha, ela corrige, ela consola, ela repreende, ela coloca disciplina, ela anima, ela abençoa. Ela dá as direções. A autoridade é para isso. Continua, irmã Vanildo. Ser autoridade. Ser autoridade delegada por Deus, somente aquele que está sob autoridade na igreja poderá receber autoridade. Não é possível ser autoridade e ser independente. O exemplo é o que respalda a autoridade. No mundo, os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Além do mais, são sempre servidos. No reino de Deus, paradoxalmente, é bem diferente. A autoridade é para servir. Quem quiser ser grande entre vós, será o que vos sirva. A motivação da autoridade deve ser sempre o serviço. Não podemos usar a autoridade que recebemos em benefício próprio. Guarda isso aqui, em benefício próprio. Tem autoridade que usa a autoridade em benefício próprio? Tem, irmãos? Sim, várias. Então, muito cuidado com a autoridade. A autoridade aqui, irmãos, Jesus deu exemplo, né? Ele chega com os discípulos na casa, os discípulos estavam perguntando entre eles quem que seria o maior. O que Jesus fez? Foi lá, pegou uma toalha, pegou uma bacia d'água e foi lavar o pé dos discípulos. Os discípulos ficaram assustados com aquilo, né? Pedro, então, né? Você não vai lavar meu pé, não. Ele falou, se eu não lavar o teu pé, tu não limpar comigo. Então dá um banho no corpo inteiro. Ele falou, não, Pedro, já está limpo pela palavra. Aí ele pega e fala, olha, vocês estão discutindo aí quem vai ser o maior, mas eu sou o mestre. E eu estou lavando o pé de vocês. Mas o servo não é maior do que o seu mestre. Então, se o seu mestre está servindo, por que vocês não podem servir também? E ali Jesus quebrou, assim, no começo já da igreja, qualquer espírito de rebelião. Ele mostra que a autoridade, ela é aquela que serve. Irmãos, inclusive, é o seu serviço que vai te dar autoridade. Não adianta, irmão, a autoridade se conquista, irmão. A autoridade não é imposta. Você pode pegar uma pessoa, dar para ela título, dar para ela posição. Se ela não conquistar a autoridade pelo exemplo, ela não tem autoridade. Uma coisa é ter posição, outra coisa é ter autoridade. São coisas completamente diferentes. Eu falo muito com um líder que está começando, né? Um líder vai começar a liderar uma igreja, e eu falo, irmão, vai devagar, vai fazendo o seu trabalho, conquista a autoridade, deixa o povo respeitar, não cobre respeito. Porque isso vai vir com o tempo. É o exemplo que vai dar isso. Aí o cara chega, não, porque agora eu sou o líder, que eu sou o que manda aqui, se alguém quiser fazer isso agora, é do meu jeito. Ah, irmão, vai ter problema. Por quê? Porque ele tem a posição, mas ele não tem a autoridade. A autoridade é conquistada, a autoridade não é imposta. Não é imposta. Eu falei, por exemplo, sobre comunicar a igreja, né? Comunicar os irmãos. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja, mas quando eu saio da igreja para pregar em outro lugar, eu comunico ao meu co-pastor, eu comunico a minha liderança. Se alguém perguntar onde está o pastor, minha liderança sabe. Amém ou não? Isso é exemplo. Por que eu presto conta financeira para a igreja? Eu sou administrador, mas eu presto conta por quê? Porque é exemplo. Eu quero exemplo. Por que eu tenho o meu pastor? Como é que eu posso mandar alguém ser ovelha minha se eu que sou pastor não tenho pastor? Se eu como pastor não submeta ninguém. Não dá, irmãos. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não faço? Não tem como. Quais são os inimigos da autoridade? Lê para mim aí, Júnior.
Inimigos da autoridade. Aquele que abusa no exercício de sua autoridade. Aquele que abusa do poder deu sua autoridade. É um inimigo de autoridade, pois a autoridade que foi-lhe dada deve ser respeitada e não usada para o mal. Muitos pensam que porque sou autoridade posso fazer o que eu quiser e todos têm que obedecer. Isto é um pensamento errado, pois toda autoridade só é autoridade porque debaixo de alguma autoridade, Porque porque está debaixo de debaixo, alguma autoridade. Romanos desculpa, deve ser 13, porque está debaixo de alguma autoridade, né? exatamente. A A autoridade que autoridade, abusa do seu poder será tratada por uma autoridade superior. Por isto, nenhuma autoridade pode exercer autoridade sem estar debaixo de autoridade, justamente para que o diabo não lhe use para cometer abusos. olha que coisa forte isso aí, gente. Nenhuma autoridade pode exercer autoridade se não está debaixo de autoridade. Lá em Atos dos Apóstolos, teve 2 discípulos lá que resolveram expulsar um demônio. Vocês já leram esse texto. Aí o diabo falou assim: eu conheço Paulo e eu conheço Jesus de Paulo, e vocês são quem? Deu um couro naqueles discípulos. Porque o diabo, irmãos, ele respeita a autoridade. Por exemplo, o policial está na rua lá e te dá um sinal para você parar o seu carro. Você está olhando, ele é só um policial. Aí você fala assim, pô, tô num carro aqui que pesa não sei quantos quilos, vou passar por cima dele. Quem esse cara pensa que é? Só que ele está ali debaixo de uma autoridade do Estado. Você passou por cima dele, o que vai acontecer? Você comprou uma briga com o Estado. Sim ou não? Pastor, mas se ele abusar da autoridade, o Estado vai puni-lo. Então, o inimigo da autoridade é o abuso. É o pai que acha que tem autoridade e começa a exercer uma autoridade errada na família. É um pastor que acha que começa a abusar da sua autoridade. Irmão, Deus tira a autoridade. Deus tira o quê, irmão? Fala comigo. Autoridade. O que é Deus tirar a autoridade, Júnior? O que é Deus tirar a autoridade, irmão? É quando a pessoa, ela fala e já não tem mais respeito. Sabe por quê? Porque Deus tirou a autoridade. É Deus que tirou, ele não tem mais graça. Ele não tem mais unção. Ele tem o título, ele tem um nome, mas ele já não tem o respeito, porque Deus tirou. Então, irmãos, o que faz a gente ser autoridade na igreja é a unção do Espírito Santo. No dia que ela sair do homem, acabou. É um bobão falando no púlpito. Ele fala e não acontece. Ele profetiza e Deus não cumpre. Ele ora e Deus não responde. Porque o que dá autoridade para o homem no altar é Deus. No dia que Deus tira a autoridade, não é a posição, não, é a autoridade. Acabou. E aí também fica um alerta para a gente, irmãos. Cuidado para você não falar mal de autoridade, porque quem trata com autoridade é Deus. Não queira entrar nessa onda. Ah, o pastor fez isso, eu vou falar, irmão, cala sua boca, deixa Deus tratar. Porque tem gente que Deus não tirou a autoridade, você está mexendo ainda. Espera Deus mover, fica na sua, cuida da sua vida. Então, abuso de autoridade é um problema. Murmuração. A queda de Adão e Eva. Né? Vou adiantar aqui, ó. Qual foi o problema de Adão e Eva aí? Eva tomou sua... Aqui, eu tô aqui, ó. Eva tomou sua própria decisão. Ao verificar o fruto, se era bom ou não. Ela descobriu o cabeça que era o homem. Deus não falou para o homem, falou para a mulher, não coma. Não, ela que decidiu se era boa ou não. Ela tinha que levar para Adão. Adão, peguei um fruto ali, o que você acha disso? Ela falou, mas joga fora. Deus não falou para não comer isso. Não, ele não usa a autoridade, ela quebra a autoridade e o diabo entra ali. Então, Eva estava debaixo da autoridade, de uma autoridade dupla. Ela não somente desobedeceu a ordem de Deus, mas também Adão. Adão pecou contra a autoridade direta de Deus. Isso também foi rebeldia, porque Deus mandou ele cuidar de Eva e do jardim. Ele não cumpriu o que Deus mandou. Lembre-se, rebelar contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que rebelar contra o próprio Deus. Então, tudo foi ali um princípio de rebelião, de desobediência. E quando Deus vai falar com Adão, o que ele fala? Foi a mulher que tu me deste. Começa a murmurar contra Deus. Noé e seus filhos, Gênesis 9, 20 a 27. Vou adiantar aqui, vocês conhecem a história.
Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. O que aconteceu com Noé? Noé sai da arca depois de plantar uma vinha, alegre, feliz, planta, depois sai da arca, planta uma vinha. Faz suco daquela vinha, resolve tomar o suco daquela vinha, um vinho. E quando ele toma, ele fica nu. Fica nu. O que aconteceu? Algumas pessoas acham até que foi o neto de Cã, o filho de Cã, que viu o avô primeiro. Não é muito comprovado, mas alguns teólogos creem assim. Vê o avô e Noé nu na tenda. O que Cã fez? O que Cã deveria fazer? Estou falando de inimigo da autoridade. Ele deveria ir lá, cobrir a nudez do seu pai e chamar os irmãos. Ó, o pai tá mal na tenda, vamos guardar ele, porque ninguém pode ver nosso pai assim. Foi isso que ele fez, irmãos? Não, ele riu do pai, chamou os irmãos, na maior desrespeito, e falou: meu pai tá peladão na tenda lá, tomou todas, tá embriagado. Vão lá para vocês verem. Aí a Bíblia fala que sem Jafé, né, cheio de temor, pega um pano de costa, cobre o pai, porque nem eles queriam ver a nudez do pai. Nem eles. Isso mostra que Cã exerceu uma rebelião, mas sem Jafé exerceu obediência. O que aconteceu depois disso? Quem se tornou servo de quem? A Bíblia fala que Canaã, filho de Cão, ficou como o primeiro escravo da Bíblia. Por isso que eu falei que alguns falam que o próprio neto viu o avô, porque provavelmente foi ele primeiro que vendo Deus do avô, tendo relatado ao pai, por sua vez, nada fez para ajudar todo embaraço. Aquele que não se sujeita à autoridade vem a ser escravo daquele que obedece à autoridade de Deus. Pastor, como é que isso aqui acontece na igreja? Irmão, isso acontece demais quando o líder vê a autoridade dele cair num erro. Quem já viu o líder descobrir a autoridade na igreja? Quem já viu, irmãos? Sai contando para todo mundo o que aconteceu lá na igreja. Com o pastor, com o líder, quem já viu? Quem já viu, irmãos? Acontece ou não? Várias vezes, pastor. Acontece ou não? Acontece. Irmãos, Acontece. não entra nesse caminho, não, que vocês vão ter problema. Quem trata com autoridade é Deus. Nem nós, do ministério pastoral, quando nós tomamos conhecimento do erro de um pastor, a gente não expõe, a gente chama para uma reunião, tenta resolver aquilo, tenta tratar a situação, só vamos colocar aquilo em público se tiver realmente escândalo, porque se não tiver, a gente vai tratar aqui de uma maneira respeitosa. Por quê, pastor? Primeiro, que ele é uma autoridade que Deus constituiu. Segundo, porque aquilo vai escandalizar a igreja sofre com aquilo. E a igreja é do Senhor Jesus, a gente não pode envergonhar a igreja. Então, cuidado, irmãos, para vocês não cometer o mesmo erro de Cã. Expor a autoridade. Pastor, mas Noé estava errado? Estava. Não devia ter feito aquilo. Mas não era Cã que ia ter atitude com o pai. De forma alguma. Amém? Pode falar, irmão, quem quer falar alguma coisa aí. Pastor, isso me faz lembrar de Davi quando pecou. O profeta foi até ele, mas quem deu a sentença foi o próprio Davi. O profeta não deu a sentença. Exatamente. Não, e Davi reconheceu a autoridade do profeta. Mas o profeta, hora alguma, desrespeitou Davi. Perfeito. Eu posso, por exemplo, irmão, eu tenho meu pastor. Eu já discordei do meu pastor. Mas discordei em respeito. O pastor lançou um negócio lá, eu vi que aquele negócio ia dar mal. Eu não falei para ninguém. Eu liguei para ele, em particular. Pastor, aquele negócio que o senhor colocou vai dar problema, pastor. Aquilo lá foi mal. Se fizer aquilo ali, vai dar um negócio ali. Amém? O que o pastor fez? Não, aquilo lá foi só um modelo. Eu falei, pois é, pastor, tira aquilo, não mexe com aquilo lá agora, não vai dar um problema. O que o pastor fez? Ouviu o meu conselho, retirou o negócio. Agora, o que eu podia ter feito? Ligado para um monte de pastor. Ó, você viu que negócio que o pastor colocou lá? Você viu? O pastor é doido mesmo. Meu Deus do céu. A gente fala para o pastor os negócios, o pastor não escuta ninguém. Colocou um negócio lá. Pastor é cabeça dura, rapaz.
Sim ou não? Ali eu estou quebrando o princípio de autoridade. Porque eu estou até certo, mas eu não usei o lugar certo para falar. A gente fala com autoridade, com respeito. Eu sou um advogado, mas quantas vezes eu estou no tribunal, a juíza toma uma decisão lá que está legal, eu falo, excelência, data vênia, com todo respeito, reconsidere sua posição. A atitude que a senhora está tendo, infelizmente, está constrangendo a lei. Eu não vou falar, você é doida, você está maluca. Não, irmão, eu vou usar com respeito. Se ela não atender o meu pedido, eu vou buscar um superior, né? Vou buscar um superior, olha, com todo respeito à decisão, mas entendo que essa decisão precisa ser corrigida, porque fere alguns princípios, sempre respeitosamente, porque quando você desrespeita a autoridade, você perde a autoridade. Quem está entendendo? Amém? Posso ir? Pastor, Oi. e na passagem onde que o anjo briga com o diabo pelo corpo de Moisés, Sim. você aplica isso também? Judas 20. Isso, Quando a Bíblia fala que o diabo briga com o arcanjo Miguel perguntando cadê o corpo de Moisés. sim. Por que ele pergunta pelo corpo de Moisés? Porque todo mundo que morria passava pelo portão do Hades. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Como Moisés não morreu, porque depois que Moisés viu a glória de Deus, Moisés não conseguia mais morrer, porque houve uma mudança atômica no seu corpo, ele não conseguia mais morrer. Aí Deus pega e leva e toma Moisés ao ponto de ninguém achar onde era o sepulcro de Moisés e o corpo dele não passa nos portais do Hades. Aí Satanás pergunta, cadê o corpo dele que não passou aqui nas portas? E contende com o arcanjo. Aí o que a Bíblia fala? E Miguel não ousou repreendê-lo, mas disse, o Senhor te repreenda. Olha ali o princípio da autoridade. Já viu crente aí, que é mais forte que Miguel? Que eu dou tapa na cara do diabo, que eu piso no capeta, que eu dou... Ah, irmão, vai brincando com autoridade. Satanás é, no mundo espiritual, autoridade. Perdida, mas é. E a Bíblia fala que até Deus, quando for julgado, vai ter o tempo certo. Vai ter o tempo certo. Deus está dando todos os requisitos legais para ele nunca falar que Deus foi injusto. Nunca falar. Eu te repreendo em nome de Jesus. E conquistou o direito de te repreender. Não no meu nome. Não na minha força. É no nome de Jesus, que é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá, para a gente terminar? Nadab e Abiú, filhos de Arão, sumo sacerdote. O que aconteceu com esses homens? Levítico 10:1:7, 10:1:2. Eles ofereceram fogo estranho. Eles ministraram pela liberdade, não pela autoridade. Ministraram o quê? Pela habilidade, não pela autoridade. Eles ministraram por causa da família e não pela autoridade. Só Arão tinha autoridade. Eles usurparam, assumiram o seu direito, sem direito, a autoridade para si próprios. Adoração falsa. Foi um espírito independente, não sob a autoridade de quem foi chamado fogo estranho. Por ser um sério tipo de rebelião, o zelo errado deles tinha que ser cortado. O que aconteceu, irmãos? Eles prestam um sacrifício no altar que não era para prestar. O que é chamado isso aí? Fogo estranho. E isso acontece muito na igreja, irmãozinhos. Gente que vai para o altar e oferece no altar certas coisas que é fogo estranho. Está fora de autoridade. Quer ver um exemplo que acontece muito isso? Um irmão lá muito espiritual marca uma reunião de oração na igreja com um monte de gente lá para orar. O pastor chega, está tendo uma reunião de oração na igreja. Fala, mas pastor, o que está acontecendo? Não, pastor, Deus falou comigo, resolvi juntar os irmãos para a gente fazer uma oração aqui. Mas quem está sabendo disso? Isso é fogo estranho ou não? Sim ou não? Fogo estranho, irmão. Está tudo errado. Então tem coisa que tem que tomar cuidado, irmãos, para você achar que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo errado, porque é fogo estranho. Deus não está nisso. Né? Adoração iniciada sem Deus, oferta feita sem Deus. Cuidado. Continuando. Miriam e Arão, Números 12,
Estou acabando, hein? Miriam e Arão, Números 12, 1 a 16. Esse texto aqui é o que eu falei com vocês lá atrás. Eu vou falar bem rapidinho aqui. Moisés vem para o deserto e na hora de arrumar uma esposa, em vez dele arrumar uma mulher lá do arraial, estava acostumada com o povo judeu, acostumado com o deserto, não, ele vai casar com a filha de Jetro. Uma mulher que não tinha relacionamento com a comunidade. Fica a dica aí para você que é líder, tá, irmãos? Quando você for casar, procura alguém ligado à comunidade, alguém que está junto do mesmo rebanho. Você não trazer uma pessoa de fora que não tem nenhuma aliança com quem você anda, vai dar o quê? Choque. Vai dar julgo desigual. Eu vi um pastor, menino pastor, que eu ungi ele, acabar com o casamento por isso. Cheio de moça linda na igreja, pegou uma menina de fora e trouxe para a igreja. A menina não adaptou com a igreja, acabou o casamento. Então, cuidado com isso aí. Moisés fez isso, trouxe lá. Quando o bicho começou a pegar lá no deserto, o que aconteceu? A esposa de Moisés, Joquebede, como é que é o nome dela? Esqueci agora o nome. Quem é bom de Bíblia aí mais do que eu? Qual é o nome da esposa de Moisés aí? Zípora. Joquebede é a mãe. Zilpa. Obrigado. É bom mexer com crente bom de Bíblia, é isso aí. Zípora volta para casa do pai e deixa o quê? Moisés sozinho lá na tenda. Viu, irmãzinhas? Deixou o marido sozinho. Cuidado, hein? Cuidado, deixou o marido sozinho. Aí Moisés não ficou sozinho, pegou uma mulher cuxita, uma mulher típica, e colocou na tenda. O que aconteceu? Miriam e Arão, que era irmão de Moisés, resolve falar mal de Moisés, por causa daquele acontecimento. Aí Deus parece e fala assim, peraí, quem vocês pensam que vocês são para falar mal de Moisés? Com Moisés eu falo cara a cara, com vocês eu falo só por manifestação de nuvem. E a Bíblia fala que houve lepra em Miriam por causa daquela rebelião contra o próprio irmão. É o que eu falei aqui atrás, um pouco atrás aqui. Cuidado para você não ficar batendo, falando de autoridade, sem saber o que está acontecendo na tenda dele. Deixa Deus mexer com isso, cala seu biquinho, fica na sua. Vai orar se você não sabe, peça a Deus para ter misericórdia, tratar, mas não entra você nesse caminho não seja você o juiz de Deus não. Porque isso vai dar problema. Tá? Cuidado. Dúvida aí? Coré, Datã e Abirão. Quem pode ler para mim aí? Coré, Datã e Abirão. Vou ler, Júnior, vai lá. Miriam e Arão, pastor? Ou Não, Coré, Coré, Datã e Abirão. Abirão? Ok. Coré e seus companheiros pertenciam aos levitas. Confiaram em sua espiritualidade. Por outro lado, Datã e Abirão eram filhos de Ruben, o primogênito, e confiaram em sua posição. Basta, pois, que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Números, capítulo 16, versículo 3. Eles cometeram um grande erro, determinar a liderança com base na santidade e obra pessoal, em vez da autoridade delegada por Deus. Talvez eles fossem tão santos quanto Moisés, mas era a autoridade e não a santidade que foi o fator determinante. Eles queriam servir a Deus e rejeitar a Moisés, o escolhido de Deus. Deus e a autoridade delegada são inseparáveis. É impossível manter uma atitude para com Deus e uma outra atitude para com as autoridades delegadas por ele. Eles culparam Moisés de uma falta cometida por eles mesmos, a de não entrar na terra de Canaã, uma falha nacional. Versículo 13. A rebelião é um princípio infernal. Eles foram jogados vivos para dentro do inferno. Versículos 32 a 33. Seguir a razão é sair do caminho espiritual. O único caminho é a obediência pela fé. Os rebeldes viram apenas um deserto, mas os obedientes pela fé enxergaram a terra prometida até de longe. Continuam, pastor? Pode terminar. Ok. Conclusão. Só O princípio da autoridade deve ser respeitado e Só um vivido. pouquinho, Júnior. Você entendeu essa história aí de Datã, Coré e Abirão?
Vocês entenderam essa história aí? Determinar a liderança com base aonde? Na santidade e obra pessoal, em vez de na autoridade delegada por Deus. Já que todo mundo é santo, todo mundo aqui é sacerdote, nós vamos dizer quem é o melhor aqui, porque nós também somos. Isso acontece muito na igreja, sim ou não? Sim. Eu fui ungido, o outro foi ungido, eu sou líder igual o outro. Não, irmão. Cuidado com as funções. Cuidado com as funções. Cada um no seu, diz aquela música, né? Cada um no seu quadrado. Não queira entrar no lugar que não lhe pertence. Não queira entrar na autoridade que não lhe cabe. Eu vou dar um exemplo, acontece muito aqui comigo e minha esposa. Eu sou pastor da igreja, minha esposa é comigo, sim ou não? Mas tem horas que certas coisas acontecem, eu deixo muito claro para minha mulher, eu sou pastor da igreja. Você participa comigo, você tem ministério comigo, mas a decisão final é minha. É sobre os meus ombros que está a responsabilidade. Quem está entendendo? Amém. Eu levo uma situação para o meu pastor, mas ele é o pastor presidente. Ele está eleito como aquilo ali. A decisão final cabe a ele. Eu posso ter opiniões, eu posso ter visões, mas a decisão final é dele. E enquanto ele está me dando lugar para opinião, eu estou dando opinião. A partir do momento que há uma decisão, eu não tenho mais opinião, eu tenho obediência. Quem está entendendo? A sua opinião vai até o ponto que não houve uma ordem. Quando há ordem, não tem mais opinião, é obediência. Então, cuidado, irmãos, quando todo mundo achar que porque o Espírito Santo está em todo mundo, Deus usa todo mundo e todo mundo pode fazer. É aquele camarada que ele é colocado numa posição de liderança de uma célula, de um pequeno grupo, ou de uma comunidade, e ele fala assim, não, eu vou ser pastor agora, eu vou ter uma igreja. Aí você pergunta para ele assim, mas quem te legalizou? Quem te autorizou? Quem te ungiu? Você foi enviado na autoridade de quem? Não tem. Foi porque Deus falou comigo. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Deus trabalha em cima de autoridade delegada. Então, muito cuidado com esse tipo de opinião para você não entrar nessa situação. Para terminar, o princípio da autoridade deve ser respeitado e vivido cotidianamente, pois é um princípio de Deus, que praticado é uma bênção. Abandonado, não respeitado, poderá redundar em maldição. Davi, submisso à autoridade de Deus, foi por ele considerado homem segundo o coração, seu coração. Foi uma bênção. Oramos para que esta revelação venha sobre cada um de nossos irmãos, a fim de que o diabo não ache lugar em nossa família da fé. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Romanos 13, 1. Amém? Vamos lá? Gente, eu sei que a aula foi longa, foi pesada, muita coisa, né? Graças a Deus, está todo mundo vivo aí, né? Tentei dessa aula aqui, irmão, isso é coisa que dá aqui no mínimo 3 semanas. Eu tentei fazer tudo numa aula só, por isso foi cansativa, mas e tinha que ler, não dá para fazer só slide. Mas eu quero terminar a aula aqui, perguntar aos irmãos se ainda ficou alguma dúvida sobre o assunto, se alguém quer expor alguma situação que não entendeu. Vou abrir esse espaço aí para os irmãos fazerem isso. Pastores que estão na sala aí, por favor, pode ficar à vontade, tá? Eu estou aqui como servo de vocês para ajudar. Se alguém quiser colocar alguma situação, tem agora esses minutos finais para poder manifestar aí alguma dúvida, uma opinião, qualquer coisa nesse sentido. Fica à vontade. Tranquilo? Ninguém tem dúvida? Ninguém pastor. preocupado aí? Oi. Pastor. Eu só queria falar o seguinte. Pastor Weber, pastor nosso da Catedral Campo de Ourique. Fala, meu querido. É o Ivanildo, pastor. É o Ivanildo? Acho que é o Ivanildo, está travando você é o a pastor rede Weber dele. da Catedral Campo de Ourique. O Ivanildo que pediu a palavra? Acho que Isso. foi. O nosso irmão lá de Amadora. Então, pastor, lá no Brasil, o pastor Marcos, ele era submisso a mim porque eu fui o pastor dele lá. Sim. Eu vim para cá. Hoje eu sou submisso a ele.
entendeu? E tenho, assim, essa mentalidade de que eu sou submisso a ele. Tudo que ele pede para fazer, estou sempre pronto a executar. Então, assim, eu Parabéns, irmão. só queria mostrar isso para os irmãos, por quê? Isso daí eu acho que a gente precisa entender de que se a autoridade hoje está sobre ele, eu tenho que ser submisso. Parabéns, viu, irmão? Só de você estar na aula aqui, sujeitando essa palavra e dando esse exemplo, é sinal que Deus vai te colocar sobre muita autoridade. Amém. Porque Não, toda pessoa que submete a autoridade, ela é promovida. Não tem como não ser. mas não só ele, tá? Até o co-pastor dele, eu fui pastor, ele está na sala, o pastor Clebson. Aí, Ele também serviu com a gente lá, tá? E aceitou Jesus na igreja que nós éramos, pastor. E hoje ele é o co-pastor do Marcos e eu estou sempre pronto também a obedecê-lo. que maravilha. A igreja, isso que é maravilha, isso é bem, parabéns. E Deus te abençoe, que Deus te continue te dando essa graça. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Não? Nenhuma dúvida, irmão? Estão tranquilos? Irmão lá da França? Os irmãos aí de Angola, que tá caladinhos aí, os irmãos de Angola. Pode falar, irmãos, fique à vontade. Eu estou na sala aí com o pastor. Como é que é o nome do pastor lá de Angola, Júnior? Esqueci o nome dele aqui. Pastor João? É José José. Gonçalves. O pastor José, o senhor está aí? Ela acabou de sair agora, pastor. Acabou de sair. Uhum. Tem mais alguém aí que quer falar alguma coisa? Posso encerrar? Pastor, eu tenho só uma pergunta rápido. Então, o que é que deve-se fazer com os rebeldes? Isso é o que marcou mais aqui. Quando o líder detecta que tem no seio alguém que não se submete à sua liderança, o que é que deve fazer com ele? Afastá-lo? Expulsá-lo? Isso aí vai acontecer muito com vocês que vão liderar pequenos grupos. Vai acontecer de vocês tendo no grupo de vocês alguém que não vai querer obedecer à sua liderança. Você marcam a reunião do grupo no dia, ele não vai, ele quer marcar outra coisa, diz que não se mete. Então, assim, irmãos, o que eu vejo em muitos pastores é a falta de uma franqueza de olhar nos olhos. Uma vez que... Vamos falar o que a Bíblia diz. Eu já tive esse caso na nossa igreja, quem me conhece aqui, está com essa catedral de hoje, já sabe que houve essa situação. Eu descobri que em nosso meio tinha uma pessoa que estava em rebelião comigo. E ao ponto de me descobrir, falar mal, aquela coisa toda. Então, como é que a gente faz? Eu chamei a pessoa em particular. Chamei nos olhos, conversei, falei, olha, eu estou sabendo, tem essa situação, vamos resolver isso, o que é que está errado, o que é que você não está bom, papapá. Coloquei toda a situação claramente. Estão resolvido? Estamos. Vamos zerar daqui para frente. Beleza. Passou coisa de um mês, me chegou a notícia que a pessoa de novo estava fazendo as mesmas coisas. O que eu fiz então? Chamei meu presbitério, chamei meus presbíteros, reuni com a pessoa e falei, olha, eu não dei conta de tentar resolver a situação. A nossa igreja tem um conselho que exerce a autoridade. Eu estou aqui me submetendo à autoridade desse ministério e estou aqui colocando na posição. O que o irmão falar que está errado, vamos tentar corrigir. Agora, se o irmão não tiver nada para falar que está errado e nós que estamos certos, é o irmão que tem que consertar. E o irmão não quis nem falar o que estava errado, nem quis consertar, preferiu sair. Amém? Mas eu fiz o que a Bíblia mandou fazer. Eu vou no meu irmão, tento ganhá-lo. Se eu não conseguir ganhá-lo, eu chamo 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouviu nem as testemunhas, eu falo com a igreja, ele não quer ouvir a igreja. O que a Bíblia fala? Considera como pecador publicano, porque ele não quer conserto. Mas tentar passar a mão, dar cargo, fica assim, não quero... Não, irmão. A gente que é pastor, que é líder, a gente não brinca com rebeldia. Irmão, carrego no colo o cara que pecou, que errou. Agora, o rebelde, irmão, ou você trata com ele como tem que tratar, ou isso vai contaminar toda a igreja. Não adianta. Não adianta. Não dê microfone para rebelde, não dê microfone, não dê posição. Não... pastor, eu vejo muito no nosso meio, né, pastor Weber? A gente querendo ganhar aquele irmão que está insatisfeito, vamos dar um cargo para ele, vamos dar posição.
Vou colocar ele para pregar no próximo culto. Quem sabe ele fica motivado. Não fica não, irmão. Fica não. Ele vai continuar. O rebelde só tem um jeito de tratar, Júlio. É olho no olho, conversa franca. E se não quiser ouvir, chama duas, três testemunhas. Não conversa com o rebelde sozinho, porque ele sempre vai jogar contra você. Ele vai ser o coitado da história quando sair. Então é sempre bom conversar com o rebelde com testemunha. Não converse sozinho. E se não quiser ouvir, infelizmente não tem outra alternativa senão pedir para que ele dê licença. Mas por quê, Júnior? Ninguém é obrigado a ficar numa liderança que eu não acredito nela. Eu não sou obrigado a estar debaixo da autoridade de um pastor que eu não respeito esse pastor. Tem muitas igrejas para ir. Respeitosamente eu faço isso. Eu procuro o pastor e falo, pastor, não deu certo ficar aqui mais, a visão é diferente da minha, eu não estou me adaptando, eu quero a bênção do Senhor para ir para outro lugar. Amém, pronto, acabou. Para que eu vou ficar rebelando? Eu procuro outro ambiente onde eu vou viver dentro da visão que eu creio. Tranquilo? Ô, pastor, deixa eu Pastor, só, Oi. contar uma situação que aconteceu comigo quanto líder de célula, né? A gente tinha assumido uma célula muito recente e essa líder da célula era uma pessoa assim muito fantástica, uma líder de célula assim de excelência. E as pessoas amavam muito ela, né? E aí veio comigo e Tainã vários casais na multiplicação, ok. E alguns casais depois a gente andando, alguns casais da célula ainda procurava a líder de célula para contar situações do casamento, enfim. E algumas pessoas ficou meio que chateado, né? Eu falei assim, não, gente, eu tenho que entender que liderança tem um processo, a autoridade tem um processo de confiança. Essa pessoa vai chegar para a gente naturalmente e vai se abrir. Eu não posso arrancar o respeito e a autoridade que a outra líder de célula tinha com relação a isso. E foi tão natural, foi tão bom, foi tão gracioso, que depois, com um certo tempo, aqueles casais reconheceram nossa autoridade como líder de célula, andou debaixo da obediência, não que eles não estavam, né? Sim, Mas foi muito natural. você conquistou a autoridade, né? Você não Exato. impôs a autoridade e respeitou a autoridade também que está antes de você. Tem essa também. Exato, exato. Eu assumi uma igreja aí que eu respeitei. Tinha um pastor passou comigo, e quem viu a igreja sabe que eu respeitei ele, eu honro, somos amigos. Ninguém vive falando mal dessa pessoa, dizendo que eu sou melhor do que ele. Não existe isso. Você respeita a autoridade, assim como você quer ser respeitado. Amém? Vamos orar, irmão, porque já está no horário avançado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vou fazer uma oração e logo após vou encerrar aqui a gravação e fazer a oração. E logo após